Sejam todos bem-vindos, Gustavo, todo mundo convidado para a Sexta Luxo. Eu contei já essa história da Sexta Luxo anteriormente. Não sei quem que estava aqui, que ouviu, e eu acho que todo mundo devia fazer isso também. Todo mundo devia implementar uma Sexta Luxo na vida de vocês. A gente da área médica, desde acadêmico até depois de formado, a gente entra numa pilha de trabalho, de coisa, e trabalhando, e aí às vezes deixa as coisas boas um pouco de lado, porque fica nesse ritmo alucinante. O que é a Sexta Luxo então, pessoal? Quando a gente começa a trabalhar, vocês vão passar por isso, quem não formou ainda, quem formou vai passar por isso, você sai precisando trabalhar, precisando fazer dinheiro, eu vou falar disso também, como fazer, como que faz para procurar o primeiro emprego, tudo mais. E aí, a gente fica nesse ritmo alucinante de trabalho todos os dias, trabalha à noite, final de semana, e não para, assim, você entra nesse ritmo por causa de dinheiro, porque tem oportunidade e tudo mais. E aí a gente acaba ficando nesse ritmo, que não para, alucinante, trabalhando, Tina trabalhando igual louco, e aí eu vou falar disso depois, mas aí acontecia que na sexta-feira eu chegava cansado em casa, começo da noite, já às 7, 8 horas da noite, e aí minha esposa, uns 2, 3 anos atrás, começou a preparar uns petiscos, assim, um queijinho cortado, um salaminho, umas torradinhas, para a gente chegar e sentar e descontrair e comer. E aí começou numa sexta, fez isso, aí na outra eu falei, vamos abrir um vinho? Vamos, abrir um vinho em Campo Largo, abrir um vinho, e aí começou a ficar com isso. Sexta-feira a gente começou para ficar junto, ficar aqui, ao invés de chegar, sair para jantar, cansado, fila, enfim, a gente não estava afim. Não, vamos fazer alguma coisa em casa, até por economia, gasta menos e fica mais à vontade. Até que chegou, depois de um mês a gente fazendo isso, minha filha virou e falou assim, durante a semana, minha filha tinha 9 anos, ela está com 11 agora. Ela virou e falou assim, essa semana vai ter Sexta Luxo? Era tipo terça-feira. Aí a gente olhou para ela, Sexta Luxo? Ela, Sexta Luxo. Eu falei, mas o que é Sexta Luxo, filha? Ué, toda sexta a gente não está comendo uma comidinha, um negocinho diferente e tal, e essa sexta vai ter? Depois disso ficou Sexta Luxo, porque ela deu o nome. E olha que bacana, né? Uma coisa que para reunir a família, para a gente ficar junto, e ela com 9 anos curtindo, ficando junto, compartilhando com a gente o momento. Então olha que gostoso, e ficou sagrado. Toda sexta, quase de vez em quando não dá, mas toda sexta a gente faz a Sexta Luxo, que é a reunião, eu, minha esposa, minha filha, fica em casa, curtindo, toma um vinho, come alguma comidinha diferente, minha esposa faz alguma coisa bem gostosa para comer, eu ajudo, a gente monta uma tábua de frios, faz alguma coisa. Porque para ter esse momento em família, senão a gente fica só nesse ritmo, trabalho, não dá, tem que parar um pouco, tem que descansar também, tem que refrescar a cabeça e tem que aproveitar a vida, gente, não é só trabalho. E quando a gente forma, sai, fica nessa loucura de trabalho, então a gente tem que dar uma respirada. E esse é um momento que a gente usa para isso, para dar essa respirada. Então tá todo mundo, seja muito bem-vindo, convidados para a Sexta Luxo hoje, com vocês, dividindo a Sexta Luxo com vocês hoje. Então eu, minha esposa, minha filha e vocês. Eu vou falar um pouquinho, mandaram várias perguntas, coisa bacana para a gente discutir aqui, até questão de crença de paciente, fosfetanolamina, que o Arthur perguntou, eu vou falar sobre isso. Vou falar também, perguntaram dificuldade durante a medicina, questão de competição, sexta dia de Escobar, durante a faculdade fui muito, era dia do Escobar. E aí a gente, vamos falar de crença de paciente, como lidar com isso, vamos falar de coisa de competição, as pessoas têm me mandado muito isso, como que é para lidar com competição durante a faculdade, depois que sai da faculdade piora, vou falar isso para vocês, piora, vamos discutir também sobre isso. Questão de ir para a residência, ir para o exército, compensa ir para o exército, vamos falar um pouquinho sobre isso também, que eu acho interessante, todo mundo sai um pouco perdido. E aí vamos falar um pouquinho de cada uma dessas? Vamos na sequência, então, falar desde a faculdade, aí a gente vai passando até as dificuldades pós-formado, que isso todo mundo vai passar por isso e
se já tiver umas dicas, dá para amenizar bem esse impacto que é. Me perguntam também quanto tempo eu demorei para entrar na faculdade. Eu fiquei estudando 1 ano, estudei 1 ano por conta, sozinho. Eu terminei o colegial em Ilha Solteira, que eu acabei de falar, cidadezinha que eu cresci, e aí estudei em colégio público. No colegial, que fui para um colégio particular, terminei, não tinha condição de fazer cursinho, fui dar aula no próprio colégio. Até falei isso já, porque o material do colégio ele mudava a cada 5 anos. E aí no ano que eu terminei o colegial, ele mudou para o ano seguinte, e eu queria um material atualizado, porque vinha questões atualizadas, tudo conteúdo atualizado. Então eu fui dar aula nesse colégio de reforço, fui dar aula de biologia, química, física, matemática, durante a semana, à tarde, quase todos os dias à tarde, para eu poder ter o material. Então não recebia nada, mas ganhava o material. E fiquei fazendo isso 1 ano estudando, ralando, dando aula. Tomava tempo, isso que eu ficava agoniado, porque me tomava muito tempo. Mas enfim, graças a Deus consegui passar no final do ano, passei na federal, passei numa estadual, depois de 1 ano estudando. Então assim, já dificuldade bastante para conseguir entrar, eu acho que muita gente passou por isso aqui também, passa. E aí a gente chega na faculdade, você acha que já sofreu o suficiente, aí que você vê que é um baque a mais, um mundo de coisa a mais para estudar. Durante a faculdade eu trabalhei também, porque aí para complementar, fui procurar aula, fui dar aula. E aí no primeiro e no segundo ano fiquei dando aula freelance. Os colegas da medicina, e isso entra na questão de networking, vamos falar sobre isso também. Eu comecei a falar com os veteranos, se alguém dava aula, sabia, se tivesse precisando em algum cursinho, alguma coisa de reforço, me avisar que eu queria. Eles começaram a me avisar, eu fiquei dando freelance. E os alunos e os colegas da minha turma me indicavam os parentes deles, para eu poder ir dar aula de reforço. Então fiquei fazendo isso primeiro e segundo ano, até que no terceiro eu ajudei a montar um cursinho pré-vestibular num colégio renomado aqui na FUNLEC e tal, que não tinha, naquela unidade não tinha cursinho, eu ajudei a montar. Eu fiquei responsável na verdade por montar, e o diretor dava o local. Graças a Deus deu tudo certo também, fiquei dando aula do terceiro ano da faculdade até o 6º. Nesse cursinho, e já falei isso aqui também, saí já até para panfletar em semáforo, para fazer propaganda do cursinho, sem ganhar nada por isso. Inclusive toda vez que eu vejo alguém panfletando no semáforo, eu pego, faço questão de pegar o panfleto, porque às vezes a gente chega num caminho, você cruza com um monte de gente entregando papel, você fala, não vou pegar não, eu pego, faço questão, e quando minha esposa tá junto, minha filha fala, pode abrir, pega, porque eu sei como que é ficar no sol lá panfletando. Mas enfim, essas dificuldades todo mundo passa de alguma forma durante a faculdade, ou tendo que trabalhar, ou longe de casa, tendo que estudar, só de estar fora de casa, enfim, morando em república. Eu morei em república, em várias, inclusive mudei 5 vezes durante os 6 anos da faculdade. Todo mundo passa por essas dificuldades. E eu acho que isso que acaba fortalecendo, porque aí você não vai recebendo nada de mão beijada, você tem que ficar se dedicando, estudando, ralando, então aprende a dar valor, aprende sabe, essas dificuldades vão moldando a gente, vai te deixando mais forte, mais resistente. Recente eu tive na Argentina visitando vinícola, que eu sou apaixonado por isso, e eu até gravei um vídeo que eu achei sensacional lá, de olhar as melhores vinícolas lá, as melhores plantações de uva, são nos piores lugares, lugar mais seco, extremamente seco, com pouquíssima chuva, e dão os melhores vinhos. E a uva, quanto mais ela sofre, mais a parreira sofre, melhor é o vinho. Olha a analogia isso com a gente, com a medicina, o tanto que a gente sofre na faculdade é para produzir os melhores vinhos, é para você passar para sofrimento, por dificuldade, nada de mão beijada. E aí eu já entro no ponto de questão de competição durante a faculdade, gente. Tem tanta coisa mais importante, E aí, assim, quem passa por tudo isso de dificuldade, está passando por dificuldade, está longe, tem gente fazendo medicina fora, em outro país, está longe de casa, com língua diferente. Olha como fica pequeno esse tipo de picuinha. Você sabe, essa coisa assim? E na verdade, eu até respondi isso também para uma outra menina, eu esqueci o nome dela, desculpa, que perguntou, o que faz quando o residente trata mal o interno e na frente do chefe, do staff, fica de bonzinho? A resposta que eu dei, que é sensacional. Isso fala muito mais da pessoa do que de você. Então olha só, a pessoa que fica com competição, com esses picuinha durante a faculdade,
mostra muito mais do jeito que é a pessoa do que você. Então não ficar se apegando nisso, gente. Deixa, olha, tem tanta coisa mais importante para se preocupar. E aí eu coloquei aqui já aquela frase do Sócrates, excelente filósofo ateniense, 300, 400 anos antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo, e ele já deixou o legado de várias formas, e uma delas falando: quanto mais você sabe, mais percebe que nada sabe. Olha isso. Aí quando você olhar a pessoa, se achando, querendo competir com conhecimento, tem que ter dó de uma pessoa dessa, tem que ter dó, porque quanto mais você estuda, mais você vai vendo que não sabe. E mais você vai ficando, caramba, eu tenho que estudar mais, eu tenho que estudar mais, eu preciso estudar mais, eu tenho que... E aí o cara que fica, eu sei mais, olha, eu tô sabendo isso, decorou a sequência ali, às vezes vai apresentar alguma coisa, às vezes na tutoria, vai lá e decora uma sequência, pronto, para falar que tá sabendo. Vai levar o que isso para ele? Nada, nada. No que ajuda esse tipo de competição? Em nada, em nada. Qual que é o nosso objetivo? Ajudar o paciente, resolver a vida do paciente. Isso quer dizer que você tem que ser melhor ou pior que o seu colega? Não, tem nada a ver, o objetivo é outro. Então quando tiver tendo esse tipo de coisa, esse tipo de picuinha, sabe o que você faz? Se afasta, porque esse tipo de pessoa não tem nada para te acrescentar, não tem nada. Uma pessoa competitiva, uma pessoa que fica querendo medir quanto vale uma pessoa pelo conhecimento, querendo competir isso. E vou falar um detalhe para vocês, isso depois de formado tem muito também, tem muito. Isso também é meio inerente ao ser humano, não é só acadêmico de medicina não, as outras áreas também, as outras profissões também têm isso, advogado também tem isso, meu irmão é advogado, fala, engenheiro também tem isso. Isso é meio que do ego, de ficar com competição. O que tem que fazer? Se blindar, não ficar gastando sua energia para isso não. Na faculdade a gente tem que gastar energia adquirindo conhecimento, sabedoria, ficar ligado nesse tipo de energia boa, energia ruim, se afasta, a melhor coisa que você faz é se afastar. Inclusive hoje no final, para finalizar a live, eu vou falar sensacional experiência que eu tive hoje com um paciente que eu atendi, um tumor gástrico avançado, e o paciente me deu uma aula de vida, sensacional. Eu vou contar para vocês no final da live, isso foi lindo, isso vocês têm que aproveitar, isso que vocês têm que aproveitar, coisa que vale a pena, você gastar seu tempo, sua atenção, sua energia com o que vale a pena. Porque os 6 anos da faculdade, se você pensar assim, 6 anos, nossa, é muito tempo. Quem está passando vê que não é, porque tanta coisa para estudar, para aprender, conhecimento. Então, se apega, gasta sua energia com coisa que vale a pena. Deixa essas picuinhas de lado, essas besteiras, deixa de lado, porque isso vai ter sempre. Essa questão pensa só em entender seu paciente bem, em estar com conhecimento, você está ali de frente e saber resolver o problema. O resto, deixa quieto. E aproveitando disso, uma coisa já para acadêmico, para os internos, para já ir treinando isso, a gente precisa lidar muito com questão de paciente, como que a gente lida com as crenças dos pacientes. Eu já falei algumas vezes em algumas situações, por exemplo, o paciente que chega hipertenso, 16/10, você precisa passar remédio para ele? Não, mas o paciente vem com aquela crença, meu Deus, mas ele está com dor de cabeça, ele vai infartar, se não passar, ele vai... Para quem não assistiu, assiste o vídeo sobre pressão alta e hipertensão que eu fiz, tem o link na bio, entra lá no canal no YouTube, assiste o vídeo de crise hipertensiva, não precisa fazer nada, mas você tem que lidar com a ansiedade do paciente, com a crença. O Arthur me perguntou, por isso que eu estou falando desse assunto, da fosfetanolamina e a cura do câncer. O que aconteceu com isso? Essa substância, que não dá para falar que é medicação, isso não é um remédio. Isso não é remédio. Eu fui ler a fundo, fui ver, fui pesquisar, porque eu tive vários, vamos falar, problemas com isso, porque teve um monte de paciente que abandonou o tratamento convencional para ir atrás disso, voltou com a doença muito pior, muito pior. Então eu vivi isso, eu passei por isso, então eu vou falar para vocês com propriedade, porque eu passei por isso. E eu fui investigar. Na verdade, eles testaram a fosfetanolamina contra melanoma em camundongo. Olha só, aí os pacientes vinham, eu atendendo, e o paciente vinha, doutor, eu quero que o senhor prescreva para mim aquele remédio da cura do câncer.
Olha só, olha a situação. Se imagina nisso, você atendendo um paciente tratando de câncer, fazendo quimioterapia, enfim. Olha a situação então, você chega, o paciente chegava e falava isso, doutor, eu quero que o senhor me dê a receita, ou pior, presta atenção, ou pior, vinha o advogado junto com o paciente e falava assim, doutor, eu preciso que o senhor faça uma receita da fosfetanolamina, porque eu vou judicializar para o governo pagar para ela tomar o remédio. Olha a situação. Olha como que a gente precisa lidar com... Medicina, gente, é sensacional, mas você tem que lidar com tudo. Então vamos lá, vamos por etapas. Tomar cuidado com essas coisas, principalmente para recém-formado. Vamos por etapas. Primeiro, o que eu falava? Primeira coisa, eu falava assim, ok. Primeira coisa, fosfetanolamina é remédio? Aí o advogado já sim. Falava, tá bom. Ele tem registro na Anvisa? Aí o advogado já, não. Falei, então, já começou mal. Por quê? Para ser considerado remédio, primeira coisa, tem que ter registro na Anvisa. Se tem registro na Anvisa, pode ser comercializado como medicamento. Essa substância tem? Não tem. Então eu sou proibido de prescrever alguma coisa que não seja registrado na Anvisa. O CRM proíbe a gente prescrever. Você não pode chegar aqui e fazer uma receita, uma prescrição, uma receita médica de uma raizada que não tem embasamento, que não tem miligramagem, que era outra coisa que eu perguntava. Eu falava, tá bom, quantos miligramas que tem que tomar? Qual que é a dose? Aí o advogado, doutor, não sei, é o senhor que tem que saber. Eu falava, por que eu tenho que saber se isso não é remédio? Como que eu vou saber qual que é a miligramagem se isso não é medicação? Então, olha a situação. Aí eles, mas não, porque eu vou judicializar, porque isso é a cura do câncer. Eu falava, olha, você pode judicializar, mas sabe o que é isso também, né? Advogado querendo ganhar dinheiro em cima do coitado do paciente. Cobrava lá 500, milão do paciente para poder fazer isso. Entrar na justiça, e aconteceu, tanto que saiu em várias notícias sobre isso. De ter que o governo ter que pagar para, enfim, conseguir a fosfetanolamina. Eu não prescrevia, claro. Porque não é remédio, a gente não pode prescrever o que não é medicação. Não tem registro da Anvisa, não tem dose, não tem miligramagem, não tem nada. Então não é assim que funciona. E a gente precisa ter um certo cuidado para lidar com isso com os pacientes. O que eu falava para o paciente? Pelo amor de Deus, se for tomar isso, eu não vou falar para não tomar porque vocês já estão decididos a tomar, quando o paciente chegava. Só peço então que não pare o tratamento convencional, só isso. Por mim, não tomava, mas quem toma a decisão é o paciente. Então, se for tomar, pelo menos não para o tratamento convencional. E o que acontecia? Eles paravam, porque iam atrás do remédio, tomava, tal. Remédio? Ia atrás da substância, tomava. E o que acontecia? Adivinha? Quem que adivinha o que acontecia? Manda aqui. Esses que iam tomar a cura do câncer. O que acontecia depois de 2, 3 meses? Vou até tomar um gole aqui, vocês me mandam aqui. O que vocês acham que acontecia? Ninguém tem ideia? Acontecia que a doença duplicava de tamanho nesse tempo. A doença progredia. Vou salvar a live sim. Vou salvar, vou deixar no YouTube. Vou deixar aqui no canal, depois eu vejo de colocar no YouTube. Isso aí, Duda. Pioravam, parecia metástase, agravava o quadro, tudo isso. Piorava muito, muito. E aí voltava, doutor, realmente não deu certo. Falava, poxa, mas conversei com o senhor, não abandonasse, mas ok. E também numa situação dessa não adianta você ficar brigando com o paciente, vai ajudar em quê? Não vai ajudar em nada. Então, falava, ok, o senhor fez a sua escolha, agora voltando, vamos continuar com a nossa escolha aqui. Com a nossa escolha que eu digo, eu e o paciente, porque é isso que tem que sempre fazer, pessoal. Incluir o paciente no tratamento. Não é você impor alguma coisa e ele faz... Não, você se inclui com ele. Aí eu falava isso. Falava, ok, então agora vamos voltar ao nosso tratamento, à nossa proposta. E voltava a tratar, mas alguns nem aguentavam mais, de tanto que ficavam ruins. O que fizeram com essa substância? Eu fui ler, fui atrás. Tinha um teste inicial, bem no começo, usaram fosfetanolamina para melanoma em camundongo. Parece que mostrou um resultado satisfatório. Parece. Por quê? Porque não teve nenhum estudo de comprovação.
Quando desenvolve uma substância nova, para vocês terem uma ideia, uma substância surgir e ela realmente virar remédio, em média demora 10 anos. 10 anos. E de cada 100 substâncias novas que são descobertas, uma consegue chegar nas fases finais dos estudos e às vezes nem é aprovada como medicação. Então o que eles fazem? Eu vou falar de tratamento alternativo também, que entra nesse mesmo quesito. Pega a substância, primeiro passo, tratar in vitro. Usa em laboratório, pega células e testa a substância contra a célula. Ah, ok, matou a célula. Primeiro passo, no caso vamos falar de melanoma. Primeiro caso, matou o melanoma. Ok, mas matou as células sadias também? Porque se você jogar veneno ali vai matar tudo. Então essa é a primeira coisa a avaliar. Tá bom, não matou as células sadias, só matou as células cancerígenas. Ótimo. Vamos passar para a segunda etapa, que é você treinar, testar em animais. Testa em alguns animais para ver se tem essa resposta, depois passa por outros testes. E aí passa por outros testes para depois ir testando qual a dose, porque primeiro então viu que a substância é efetiva contra o tumor, mas não prejudica o organismo. Depois precisa saber qual dose testar, então vai fazendo vários testes. E por último, estudos fase 3 é que você vai dar para humanos. E aí sim comparar o que a substância faz ou um placebo. Você dá, por exemplo, faz 2 pílulas, uma pílula com a substância e uma com farinha, e dá para as pessoas. Divide em 2 grupos, uma toma a substância e outra não. Porque aí você consegue testar se a substância tem efeito ou não. Enfim, essa substância não passou por nada disso. Saiu essa história, esse boom de é a cura para o câncer. E aqui, pessoal, cabe um outro adendo. Quando a gente fala em câncer, câncer é uma doença, são várias doenças com esse nome. Por exemplo, um câncer de estômago é uma doença completamente diferente de um câncer de pulmão, do que um câncer de pele, do que um linfoma, e tudo é chamado de câncer. Mas são doenças diferentes, são completamente diferentes, fisiopatologia diferente, tudo diferente. Como que uma única substância, um único remédio pode prometer que cura o câncer? Então tem que ter um pouco de senso, um pouco de, poxa, uma doença tão complexa, será que é tão simples assim para tratar? Uma única substância trata, resolve tudo, é a chave de tudo? Não é. Então aí às vezes eu vejo umas besteiras também. Porque não querem descobrir a cura para o câncer, enfim, vejo muita coisa sobre isso, tem muita lorota, muita besteira. Mas enfim, como que a gente lida com essas crenças dos pacientes? Isso acontece muito. Outra coisa que acontece muito, o paciente que, não vou entrar no mérito, não é esse o objetivo, questões religiosas, mas tem paciente que fala, não doutor, Deus vai me curar, eu sou religioso, não vou entrar no mérito do que, mas vem com isso, fala, não, eu vou abandonar o tratamento porque eu resolvi, ou vamos falar, o sacerdote, alguém lá da igreja falou que eu não preciso disso, que eu vou me curar. Vocês já ouviram aquela historinha da canoa, não já? A pessoa estava se afogando e aí de repente veio uma canoa, passou por ela. Ela, não quero porque Deus vai me salvar. Foi embora a canoa. Depois veio uma jangada, para acudir. Não quero porque o Deus vai me salvar. Por último veio um barco para pegar, também não quis, Deus vai me salvar. O que aconteceu? Morreu afogada. E aí? Aí chegou lá em cima e ela, poxa, mas eu tenho tanta fé, acreditei tanto, e aí fiquei esperando o senhor me salvar. Ele, mandei três formas de ajuda diferentes e não pegou nenhuma. O que eu falo para os pacientes? Poxa, realmente tem que ter fé, sim, tem que rezar, tem que ter uma ajuda divina, existe milagre, com certeza, mas não pode abandonar o que a gente tem da medicina, não pode abandonar o tratamento convencional. Faz as duas coisas, continua rezando, continua indo na igreja, faz oração, que isso até fortalece, ajuda a pessoa, leva ela para cima, faz isso e continua o tratamento convencional, não pode abandonar. E aqui eu entro no outro ponto que eu levantei também no quiz. Pacientes de uma determinada religião que não aceitam receber transfusão de sangue. O que acontece? A gente tem que respeitar com certeza a opinião dos pacientes. Eu falo muito isso para os acadêmicos, eu falo isso para os residentes. Foi-se aquela época
em que médico tem que chegar e impor as coisas. Olha, o senhor tem que fazer isso, isso, isso. E ponto. Não explicava, não falava. O senhor tem que fazer esse tipo de cirurgia, eu tenho que fazer esse tipo de tratamento. Foi-se essa época. Ainda bem, graças a Deus. Não é assim que as coisas funcionam. O que você tem que fazer? Mostrar para o paciente, falar para ele o que ele tem, de uma forma que ele entenda. E juntos, você e o paciente, você propõe o tratamento. Às vezes tem mais de um caminho, às vezes só tem um. E você deixar bem claro para o paciente isso. Fala, olha, o senhor tem tal doença, para essa situação o tratamento é isso. Então deixar bem claro para ele. Ou duas opções, o senhor tem um câncer de próstata, o senhor pode fazer radioterapia e pode fazer cirurgia. E você fala os prós e os contras de cada um. E aí sim deixa o paciente decidir. Uma coisa que acontece na minha especialidade, por exemplo, o paciente com tumor de reto baixo ou na região anal, faz radioquimioterapia e depois tem que operar. E algumas vezes precisa tirar fora o ânus. Vocês vão ver isso na faculdade, chama cirurgia de Miles. Tem paciente que volta e fala que não quer fazer, porque é mutilador, enfim, vai ficar com colostomia o resto da vida. O que eu falo para eles? Não fico bravo, falo, o senhor vai continuar sendo meu paciente do mesmo jeito, não desaparece não, mesmo. A única coisa que eu falo para eles, só que eu quero que o senhor tenha ciência do seguinte, o senhor vai continuar com a doença, daqui a algum tempo, não sabemos quanto, a doença vai começar a progredir e o senhor vai acabar tendo que usar colostomia, porque ela vai trancar o intestino, vai chegar aqui com a barriga estufada, eu falo dessa forma para eles entenderem, e vai ter que acabar fazendo cirurgia de urgência. E detalhe, o senhor vai ficar com a colostomia depois, mas vai ficar com a doença. E aí lá na frente eu não quero que o senhor vire e fale assim, poxa, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu teria optado pela cirurgia. Então eu deixo claro isso para ele. Falo, olha só, o senhor vai estar tendo a oportunidade de fazer uma escolha. E essa escolha lá para frente não tem volta. Então o senhor tem que estar ciente da escolha que o senhor fizer, vai ter consequência. Se resolver operar, vai ter consequência. Se resolver esperar, vai ter consequência. As duas têm. Então o senhor vê qual que vai lhe dar melhor. Mas lá na frente não vai poder falar que eu não avisei. O senhor não sabia que isso ia ser dessa forma. Então é isso que a gente tem que fazer. Não é impor nada, não é ficar bravo com o paciente. Primeiro, o tratamento, a cirurgia ou qualquer coisa, uma dipirona que você passa, quem vai tomar, o dono do corpo é o paciente. A nossa função é orientar, é mostrar o que a medicina dispõe para isso. Mas a decisão é do paciente, então a gente precisa respeitar. Agora entrando no ponto de transfusão sanguínea. O paciente que chega para operar, cirurgia eletiva. Doutor, vim para operar, mas eu não aceito transfusão sanguínea. Eu respeito, vixe, isso é a opinião da pessoa, sem problemas. Mas eu não opero sem reserva de sangue. Então, o que eu deixo claro para o paciente? Olha só, eu opero dessa forma e para esse tipo de cirurgia, se tiver hemorragia na cirurgia, eu vou transfundir. Então, se o senhor aceita operar comigo, está sabendo que se precisar ali na hora eu vou transfundir. Se o senhor não aceita, então, infelizmente, o senhor não vai poder operar comigo. Porque você está respeitando, com certeza, a opinião do paciente, mas você também tem que respeitar a sua e o paciente tem que respeitar a sua. E a minha opinião, minha conduta, eu não opero, porque eu não vou tolerar o paciente morrer sangrando, sendo que eu poderia dar sangue e ele não morreria. Então, não, na minha opinião. Agora, isso tem uma resolução do CFM de 1980 e é a que vale até hoje. A resolução do CFM é: precisou de sangue? O médico deve passar sangue. Deve passar sangue. O paciente não pode morrer por conta disso. Então, tem muita discussão em cima disso, muita coisa. Por exemplo, estou numa urgência, chega um paciente sangrando. Transfunde. Já li processos, já vi processos, a família às vezes processa o médico por ter transfundido. O médico não perde. Você jamais vai perder numa urgência, numa emergência, você transfundir um paciente porque você não deixou ele morrer sangrando. Pra gente, médico não tem lógica, não tem cabimento isso. Então, a gente respeita, lógico, a opinião deles, sem dúvida, do paciente, mas a gente não pode perder uma vida por conta disso numa urgência. Então, pode deixar reservado o próprio sangue?
Flávia, isso para oncologia, vou falar agora específico de onco, é pouco complicado. Tem alguns aparelhos que você consegue ali numa hora da hemorragia, você consegue puxar o sangue e jogar de volta no paciente. Para oncologia a gente não faz isso. Por quê? Porque na hora que está mexendo ali no tumor, se tem sangramento, pode estar saindo células do tumor junto no sangramento. E aí você imagina, eu aspirar e jogar de volta no paciente aquele monte de célula de câncer, vou estar condenando ele depois à metástase, né? Então isso é meio complicado, não é tão simples assim. Deixar reservado do mesmo, até poderia com antecedência, mas não é tão simples assim a coisa não, é mais complicado do que isso. Então, na minha conduta, mas aí cada um vai tendo a sua, não opera o paciente que não tem reserva de sangue. E aí o paciente que vai para a cirurgia está ciente que se precisar eu vou transfundir, só em último caso, mas a gente transfunde. Tá? E no caso de onco é mais complicado isso, você transfundir de volta o paciente. E esse tipo de situação, vocês vão enfrentar bastante essas coisas de paciente, essas crenças enraizadas, então a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura para isso. Tem que ir tendo um pouco de cuidado. Outra coisa que aí a gente passou na faculdade, essas dificuldades que todo mundo vai passando, vai te fortalecendo, tenha certeza disso. Se você precisar trabalhar, trabalha, vai estudando, dá um jeito, a gente acaba se adaptando, isso todo mundo se adapta. Então isso vai só te fortalecer. E aí, depois que você passa por tudo isso, que é aí que é a grande questão, que vem outro baque, né? Você passa por toda a dificuldade da faculdade, tá legal, termina a faculdade. Ah, terminei, formei, peguei o canudo, festa uma semana, é uma maravilha, aquela sensação deliciosa. E agora? E agora, o que fazer com tudo isso? Com todo esse conhecimento, e aí vou sair atendendo, vou trabalhar, vou para a residência, vou fazer o que depois? Essa é a grande questão. Você tem 3 alternativas. Uma, ir direto trabalhar. Segunda, ir para as Forças Armadas, eu vou falar de cada uma delas. E terceiro, ir fazer residência. Uma coisa que eu tenho tentado desmistificar, tirar, a gente vem de uma cultura dos últimos anos que é assim, você formou, você precisa ir para a residência. Essa é uma cultura, eu peguei essa cultura, tenho visto isso. Olha só, pessoal. Depende demais do que cada um tem de anseio, tem de expectativa, do que cada um quer, do que cada um precisa. Tem gente fazendo como segunda faculdade, está louco para trabalhar, precisa trabalhar, às vezes ainda a família sustentando, enfim, ou trabalhando já e se mantendo. Poxa, para essa pessoa o mais óbvio, o mais lógico é sair para trabalhar, é arrumar um bom local de trabalho, ir trabalhando, ganhando seu espaço. Tem problema nisso e não fazer residência? Não tem. Não tem problema nisso. Olha uma coisa que acontecia nos anos dos nossos professores e dos meus professores. Antes, os médicos saíam formados e o cara saía operando, fazendo parto, atendendo de tudo. O cara atendia pediatria, GO, clínica geral. Por que isso mudou? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem aqui não conhece um médico antigo que faz tudo? Que opera? Ok, ele não é o melhor cirurgião, ele não é o melhor ginecologista, ele não é o melhor pediatra, mas ele faz um pouco de tudo, o feijão com arroz e faz bem feito. Quem aqui conhece? Manda para mim. Eu acho que todo mundo aqui já teve contato, até hoje vê algum senhorzinho que atendeu, que não fez especialização, não fez nada. Agora, por que isso mudou? Porque antigamente era assim, os nossos professores, os médicos mais antigos, saíam fazendo de tudo. Por que agora não? Malemar a pessoa consegue assim, sai com medo, fica com receio, inseguro de atender clínica médica. Tem alguma coisa que não bate, concordam? Então olha só, o que todo mundo tem que focar? Independente de fazer residência, independente do... Aí o pai do meu amigo, tem muitos assim. O que você tem que focar? Que eu venho falando bastante sobre isso, que eu acho muito importante, eu acho que isso na verdade é o melhor ensinamento da faculdade. É você sair
pronto para atender onde você estiver. Se você for fazer um plantão, você fazer um plantão bem feito. O que é um plantão bem feito? Poxa, você resolver o problema dos seus pacientes, você atender, pelo menos saber 95% de tudo que chegar lá você está dominando. A gente também tem que desmistificar um pouquinho, médico tem que saber de tudo, não é bem assim. Mas o feijão com arroz, vamos falar assim, as doenças mais comuns, as coisas mais comuns, tem que saber sim. E aí já é um pouquinho de crítica também, por questão de pessoa que só estuda para prova de residência. É ótimo, às vezes precisa, mas fica decorando muito rodapé, que depois no dia a dia não usa, não sabe, não vê, porque fica... Eu sei que para prova de residência você tem que acabar estudando bastante rodapé, porque é um jeito de selecionar. Então, quem vai fazer residência tem que fazer cursinho? Sim, porque senão vai ficar para trás dos outros que estão fazendo. Quer dizer que vai ser um bom médico? Não, quer dizer que vai ser bom em prova de residência, entendeu? Então o que tem que ter em mente? Sair bem para poder, do jeito que você sair, atendendo. E aqui eu aproveito para contar um pouquinho da minha história. Quando eu saí, eu parei de dar aula, eu dei aula até o último minuto da faculdade. Na hora que terminou, fui convocado, eu saí, fui para a Marinha, numa cidade na divisa, em Corumbá, divisa com a Bolívia. E aí eu saí, parei de dar aula, não tinha dinheiro, não tinha feito pé de meia, porque nem dava, eu usava o dinheiro para me manter. Fui para lá. E lá, assim, achando que ia ganhar dinheiro, porque eu precisava chegar e já fazer plantão. O que aconteceu naquele ano que eu fui? Os médicos que entraram, alguns médicos que entraram no ano anterior, que ocuparam os lugares lá onde tinha PSF, onde tinha um ambulatório, onde tinham os locais de plantão, de lugar para trabalhar, eles ficaram, não foram embora. Então a gente chegou essa nova leva, não tinha onde trabalhar, cara. Eu peguei um azar desse ano de acontecer isso. E aí eu cheguei lá sem dinheiro, fui morar num hotelzinho, um pensionato, porque eu não tinha móveis, não tinha nada, estava tudo muito velhos da República, não dava nem para usar, e de tanto ficar mudando durante a faculdade, foi despedaçando os móveis. Eu tinha um guarda-roupa, uma cama, foi despedaçando, e aí não dava nem para levar, e eu não tinha dinheiro para comprar móveis novos. Vi lá, a gente fechou num hotelzinho lá para poder morar no hotel, só que qual era o problema? Tinha que pagar adiantado, porque não tinha fiador, não tinha nada. Enfim, acabei fazendo dívida nesse começo por causa disso. E fui receber o primeiro salário da Marinha 3 meses depois de entrar. 3 meses. Agora imagina, precisando pagar moradia, comida, tudo mais, e não conseguia. Então tem que se programar, pensar nisso também. O que eu falo de Forças Armadas? É legal que você já sai com aquele emprego. Hoje, o salário de um segundo tenente, que acabou de entrar, de um aspirante, na verdade você entra aspirante, depois de 6 meses vai para segundo tenente. E aí, no caso da Marinha, por ser fronteira, depois de completo 1 ano, você vai para primeiro tenente. No Exército é diferente, você entra aspirante, no meio do ano vira segundo tenente, e demora acho que 2 ou 3 anos para virar tenente depois, primeiro tenente. O salário hoje de entrada está 7 mil líquido, mais ou menos. Um pouquinho, não chega a isso. E o segundo tenente está 7.600 líquido. Às vezes tem um pouquinho de adicional, dependendo de onde você estiver, mas isso é o básico. Quer dizer, você sair ganhando isso já é bacana, só que saiba que vai demorar para você entrar na folha de pagamento de 2 a 3 meses. Então se programa antes com isso. O que é o ideal? Você, antes de ir para algum lugar, se você for sair da sua cidade, já vê com quem estava o ano anterior, vai lá antes, conversa. Antes de você, por exemplo, a pessoa que estava lá ocupando esse cargo do Exército vai estar lá ainda, geralmente entra em fevereiro. Então, antes do cara ir embora, em janeiro, você pega e vai lá. Vai lá, pega o carro, vai no lugar para você conhecer a cidade, conhecer como que é lá o batalhão, conversa com o cara que estava lá. Isso é fundamental, porque ele vai te passar as dicas lá do lugar, vai te passar a dica de plantão, vai te passar a dica do que fazer e do que não fazer. Então, aproveita para ir lá no local. E aí, sempre essa é a dica de ouro. Conversa com quem estava antes, com quem já conhece, com quem viu. Vai atrás lá, que isso é o melhor, porque a pessoa vai te falar exatamente o que você vai encontrar. Então esse é um ponto, porque você vai saber o que você vai encontrar na Força Armada ali, e você vai saber também se tem plantão, se tem alguma coisa extra para pegar. Então eu acabei ficando lá 3 meses sem conseguir plantão, sem dinheiro, e não recebia do negócio. Foi um sufoco nesse começo. Depois as coisas começaram a dar certo, fui pegando plantão. E olha uma coisa aqui que eu falo para vocês. A gente sai inseguro, eu saí inseguro
mesmo tendo feito na federal, tudo mais, você sai com aquela sensação, caramba, é tanta informação, mas aí como é que eu aplico isso? Tanto que eventualmente aparecia plantão no pronto-socorro da Santa Casa lá da cidade. E eu não pegava no começo. Por quê? Um plantão puxado, eu estava inseguro, tinha acabado de sair, ficava com receio, falava, caramba, mas se chegar alguma coisa que eu não sei resolver? E tem que ter um pouco de preocupação nisso, você tem que ter. Então, todo mundo sai inseguro. E é isso que eu venho tentando ajudar a mudar, fazer mudar isso para sair já com segurança, para encarar o que vier. Para poder resolver, porque é só focar para ser bem resolutivo. Mas essa insegurança é normal, todo mundo, você sai, poxa, a pessoa que não sai assim também, que sai, não, eu sei tudo, esse aí a gente volta na frase do Sócrates, né? Quanto mais você sabe, mais você percebe que nada sabe. Então aquele que sai, não, eu pego tudo, eu sei fazer tudo, esse aí, acho que ele sabe tão pouco que ele não tem nem noção do perigo das coisas que pode acontecer. Que isso acontece também, pessoas que às vezes não têm uma formação muito, a base está muito ruim, ele nem tem ideia do que pode ter de complicação, então sai fazendo medicação, sai fazendo as coisas, ele nem pensa. Que a gente, quanto mais você sabe, mais você fica com receio de fazer, porque você fica, caramba, eu vou fazer isso, mas pode ter um efeito colateral, pode ter outra coisa. Para isso tem uma frase, eu não fui atrás para ver se era mesmo de um cirurgião, de um neurocirurgião inglês, pelo menos essa é o que saiu na internet, eu acho que vocês devem ter visto isso, uma frase que eu achei sensacional e perfeita, que ele falava assim, diz na frase, na mensagem, que é de um neurocirurgião inglês que aposentou. Ele falava assim, ó, demora 3 meses para a gente aprender a operar, demora 3 anos para saber quando indicar uma cirurgia e demora 30 anos para você saber quando não indicar uma cirurgia. Sensacional, fantástico essa frase. E isso eu expando para tratamento. Então você atender ali de orelhada, que às vezes você está num local acompanhando alguém, você vê a pessoa fazendo meio que no automático, então isso você aprende também. Em 3 meses você está prescrevendo as coisas, pode estar fazendo errado inclusive, mas você aprende porque vai no automático. Agora, para você realmente entender se aquilo é a indicação correta, esse demora 3 anos, para você saber se aquilo está certo, se é aquela dose, se é aquela medicação. E melhor de tudo, para você ter o feeling de quando não fazer, é o mais difícil. É o mais difícil. Então isso para cirurgia vale sensacional, para tratamento vale também, porque às vezes o que acontece? Chega um paciente para operar, eu vejo os exames e tal, ok, o tumor sai, mas o paciente aguenta? Então olha como você tem que ter essa noção de não é só olhar o paciente, olhar a doença. Por isso que a gente tem que olhar o paciente como um todo. A gente tem que ouvir o paciente, tem que ouvir atento, ver o que ele te fala, qual que é o anseio dele, o que ele quer, qual que é a preocupação e ver se ele aguenta aquele tratamento. Não é você impor, não, eu quero tirar, eu sou bom, eu quero tirar, eu quero resolver, e o paciente morre, não aguenta. Então isso é fundamental, você poder ponderar isso. Força Armada é assim, se você entra temporário, você pode ficar no máximo 7 anos e prorrogar mais 1. Você pode fazer prova para seguir carreira, inclusive essa foi a pergunta, deixa eu ver que eu separei aqui, da Laís. A Laís fez uma pergunta, como que era o exército para as mulheres e seguir carreira. Para seguir carreira, tem vantagens e desvantagens. Primeira desvantagem que eu acho, você fica de 6 meses a 9 meses, dependendo se for exército, aeronáutica, no quartel, sem contato com a medicina, zero. Você fica lá fazendo treinamento para militar. E aí você sai daquele treinamento e vai geralmente para o interior do país. Então você não vai poder escolher a cidade. O que tem de vantagem? A segurança de ser médico de carreira do exército, você tem o plano de saúde, você tem o salário, férias, 13º, tudo programado, tudo certinho, a estabilidade. Então, para quem se dispõe a isso é bacana. Mas você tem que saber que você vai ser mais militar do que médico. Por que eu falo isso? Primeira coisa, quando você entra fazendo escola, você entra como aspirante, depois vai para segundo tenente, depois primeiro tenente e vai subindo de patente. Capitão,
subcapitão, aí muda um pouquinho de coronel, de mar e guerra, que chama na marinha, e na aeronáutica é outro nome, enfim, mas você vai subindo de patente. As 2 primeiras patentes você ainda continua atendendo como médico. Depois que você chega a comandante, que são as patentes mais altas, você para de atender como médico, você vai ficar provavelmente com coisa burocrática no quartel. Então esse é um ponto que tem que ter na mente. Aí você pode falar, ok, mas aí eu fico atendendo fora, fazendo a especialidade fora, tal. E aí, isso pode acontecer mesmo. Mas olha só, nas Forças Armadas tem muito, você fica um período no local, alguém aqui se for militar ou o pai for militar, me manda aqui inclusive se não é verdade, que de tempos em tempos você é transferido. E até para você evoluir na carreira, para você ir mudando de patente, precisa disso, às vezes você precisa ir para um lugar mais distante, porque tem uma promoção mais rápida. Tudo bem que pode mudar daqui para frente, a gente não sabe, mas por enquanto é essa a regra do jogo. E aí, o que acontece com isso? Te prejudica no local, porque você está lá no local, atendendo uma cidade, você monta um consultório, ou você arruma um plantão, arruma um lugar para trabalhar. Poxa, você vai ser transferido, e aí? Você vai chegar na outra cidade do zero, começar tudo de novo, networking, conversar, entrar em grupo de médico, ver onde que precisa, tudo mais. Aí a hora que você arruma o seu plantão, arruma as coisas, você é transferido de novo. E aí? Aí de novo tem que começar tudo de novo. Então é um pouco complicado nessa parte. Tem que ver o que você quer. Se você quer isso, se é o que você anseia. Para mulher é igual para homem, mesma coisa. Então tem que ponderar isso um pouquinho, tá? Questão de plantão. Se você optar por fazer residência, tem a opção de você ir para a residência e entrar no exército depois, ou você entrar antes no exército e trancar a vaga da residência. Aí vai do que você quiser, do que você pretende, se você quiser fazer um pé de meia, tem tudo isso também. E como arruma plantão depois que forma? Como que você sai para trabalhar? Tem vários mecanismos. Primeiro deles, que é o mais fácil, conversa com o seu veterano. Já na faculdade, durante o 6º ano, já vai perguntando para quem era do 6º ano no ano anterior, onde que ele está, onde que ele vê, conversa com os residentes do hospital, conversa com os médicos que vocês tiverem contato. Principalmente depois do 2º semestre, já começa a ficar antenado. Olha, como que é, onde que tem plantão, onde que eu arrumo, onde que eu entro. E aí vocês começam já a conversar. Olha, me põe no grupo do WhatsApp de um determinado local, determinado plantão. Tem alguma cidade aqui ao redor que precisa de plantão? Sempre tem. Aí o fulano te falar, não, tem sim, tem uma cidade tal. Pega o telefone do secretário de saúde, pega o telefone da mulher do hospital lá que organiza a escala e já vão te passando. Então esse é o networking. É você conversar com quem estava no ano anterior para eles você já ir entrando nisso. E aí você já aproveita para fugir das pegadinhas. Local que estiver pagando muito acima da média, fica desconfiado, porque ou pode estar pagando mal, ou às vezes demora, ou às vezes não paga. Então fica um pouquinho esperto, ligado e fala, peraí, mas quem que já fez plantão nesse lugar? Vai e pergunta para alguém, fala, escuta, entra nos grupos, alguém já fez plantão em tal cidade? Sabe como que é lá? Eles pagam direitinho? Então você já começa a pensar nisso. E aí a pessoa te fala, não vai lá não, que lá demora 5 meses para pagar. Então nem vai, porque você vai gastar sua gasolina, gastar seu tempo, gastar sua energia do dia todo lá, vai chegar lá e depois não vai receber. Então fica atento com isso, tá? Fica atento no lugar que promete muito, fica meio esperto. Mas a melhor coisa é fazendo network, principalmente com os veteranos. Por isso que na medicina, e depois de formado, a gente precisa de networking também, ser encaminhado para o paciente, para conseguir se arrumando lugar. E olha só, um dos melhores networkings que tem, que é você se consolidar no local, é você chegar atendendo bem, atender bem os pacientes, vai ter que atender, resolver o problema, porque se você chegar lá atendendo os pacientes legais, bacana, se mostrando bastante humano, ouvindo o paciente e sendo resolutivo, o que é ser resolutivo? É atender de forma adequada e resolver o problema do seu paciente, porque não adianta nada você chegar lá, atender todos os pacientes, abraçar o paciente, beijar o paciente, só que no dia seguinte, no outro, os pacientes estão voltando tudo pior porque você não fez o melhor tratamento, não passou o antibiótico que deveria, ou passou demais o que não deveria.
Você está entendendo? Isso é o melhor tratamento. Isso é o melhor network que você faz, porque você vai ficar conhecido ali. E aí, quando precisar de plantão, a pessoa até indica, fala, tem o fulano que é muito bom, pode ligar para ele, chama ele que ele é bom. Então esse é para você se valorizar, é dessa forma, você chegar, primeira coisa, atender bem os pacientes. Isso é o foco o número 1. Foco 2 é resolver o problema, é você estar sabendo, estar com conteúdo e poder resolver da forma correta. Foco 3, tratar a equipe do local com respeito. Não, é inadmissível, isso até o Arthur perguntou a respeito de ficar bravo em cirurgia, eu vou falar um pouquinho. É inadmissível você chegar a maltratar técnico de enfermagem, maltratar enfermeiro, maltratar o atendente, maltratar o recepcionista, é inadmissível isso. Às vezes eu vejo o colega fazendo isso. Não dá, esse tipo de coisa não dá, porque você perde o respeito do paciente, perde o respeito da equipe e não é dessa forma. E a pessoa acha que ela agindo assim, ela vai ter respeito. É ao contrário, Você mostra respeito, respeitando as pessoas, porque ela vai te respeitar, e mostrando conhecimento. É as duas formas que você mostra respeito. E tratando bem o paciente, porque se você maltratar o paciente, você não vai ter respeito de ninguém. Então foca nisso, em você chegar, resolver o problema, estar com conhecimento, fazer as coisas e respeitar a equipe e respeitar o paciente. Se você fizer isso, você vai estar fazendo seu network, porque onde precisar, você vai ganhar espaço. E assim, você consegue inclusive os melhores lugares. Por quê? Você vai vendo, você vai criando uma rede de networking, os próprios funcionários também trabalham, isso que vocês têm que, a maioria das vezes, os técnicos de enfermagem, o enfermeiro também trabalham em outros locais, então vão te conhecendo. E aí quando precisar, eles vão ser o primeiro a te indicar. E ao mesmo tempo vão ser o primeiro também a te falar, não chama aquele não, ele é ruim, ele atende mal os pacientes, ele não resolve, no outro dia os pacientes ficam voltando pior, maltrata a equipe, então tem as duas pontas. O Arthur me perguntou se eu já fiquei irritado em cirurgia ou coisa assim. Eu não sei se vocês já passaram por isso, ouviram isso. Eu vou falando, né? Eu vou empolgando, tá dando aqui, faltam 1 minuto e 30. Vocês querem que continue? Se quiser eu abro outra, mas aí eu vou resumir porque eu começo a empolgar. Agora na live de quarta, foi sensacional quarta-feira. Nossa, foi uma troca, assim, eu adoro isso. Eu acho uma troca, sabe, uma experiência tão bacana isso. Só que aí eu vou empolgando e falando. Se vocês quiserem, eu abro outra para eu falar um pouquinho disso, assim, resumido. E eu queria falar também da conversa que eu tive hoje com o paciente, que foi, nossa, um aprendizado de vida para vocês ouvirem os pacientes. Eles te ensinam muito. A gente, nossa, sério, fiquei até emocionado, assim, conversando com ele. Eu vou abrir, então, para a gente falar disso. Negócio de ficar bravo em cirurgia. Eu peguei professores meus que em cirurgia o cara era gente fina, educado, em cirurgia o cara se transformava, xingava, ficava, nossa, vermelho e bravo, e sendo ríspido, e sendo agressivo. Não sei se vocês já pegaram isso. É terrível isso, é horrível trabalhar com alguém assim. E eu ainda particularmente acho que um cirurgião não pode ser assim, de jeito nenhum. Por quê? Porque cirurgia é aquele momento sagrado ali. E todo mundo, a equipe toda está em prol do paciente. Não adianta você deixar todo mundo pilhado, sendo mal educado, sendo grosso, sabe, as pessoas ficarem com medo de estar com você na cirurgia. Olha que coisa horrível. Não, você tem que ir ao contrário, vibração boa, energia boa, todo mundo em sintonia, todo mundo ligado, atento. O que eu acho durante a cirurgia? Você não pode ficar pilhando, estressando a equipe, pelo amor de Deus. Não, gente, é todo mundo atento, tem que ter concentração, tem que ter... Você fica com a adrenalina mais alta, porque tem atenção máxima. Às vezes cirurgia de 5 horas, eu já postei aqui nos casos clínicos. Quem não viu, vai dar uma olhadinha lá. Caso clínico, tumor renal de 9 quilos, aquele tumor de adrenal de 2,5 kg. Fiquei 5 horas e meia em cirurgia. É 5 horas e meia, 5 horas e meia, que você fica assim, ó, sai morto da cirurgia. Por quê? Você fica 5 horas e meia em pé, a atenção plena o tempo todo, 100% do tempo, você está com aquela tensão máxima, então exigindo do cérebro o máximo. Então um desgaste tremendo. Quem ficou bastante tempo em cirurgia sabe que cansa muito, porque não é só a parte física, é a parte mental também. E eu acho terrível, inadmissível você ficar xingando, jogar pinça, pelo amor de Deus, não. É lógico que tem horas que às vezes você precisa ser um pouco mais ríspido, assim, coisa que eu não admito em cirurgia é alguém ficar desatento. Estou operando com o residente, eu não sou grosso de jeito nenhum, mas
pessoa ficou desatenta, fez alguma coisa, eu chamo atenção, eu falo, pelo amor de Deus, o paciente, foca no paciente, não pode, às vezes puxa uma pinça de mau jeito, fundamental, imagina, rasga uma artéria, uma veia, então tem que ter atenção, mas ficar gritando, brigando, sendo rude, isso é terrível, isso é horrível, e para o dia a dia do médico não pode ser assim. Trate as pessoas com respeito, com educação, que você vai obter a mesma coisa, e com os seus pacientes também. Melhor forma, e isso é uma dica, melhor forma de você lidar com aquele paciente que chega sendo agressivo, que já chega, não ofendendo, porque também você não é obrigado a ouvir ofensa e aceitar, não. Mas o paciente que chega mais ríspido, mais bravo, ou com uma agressão verbal, um jeito de falar mais agressivo, sabe qual que é a melhor coisa de você fazer? Ouvir, olhar para ele. Ao invés de você entrar, porque a adrenalina, a gente tem que ir treinando isso. A adrenalina vem que você quer responder de mau jeito para ele também. Não, você tem que fazer o contrário. Respirar fundo, segurar, engolir, segurar, abaixa o tom de voz, porque a pessoa está falando alto. Se você começa a falar alto, ela vai elevar a voz mais ainda. Você não faz isso. Você abaixa o tom de voz. Seu fulano, por que o senhor está falando assim comigo? No que eu posso ajudar o senhor? Olha isso, geralmente se você já fala dessa forma, a pessoa já tem aquele baque, poxa, você não respondeu, você não foi agressivo, e ainda mais se dispondo a ajudá-lo. Eu faço isso, eventualmente, graças a Deus, difícil pegar um paciente assim, mas a gente encontra às vezes. Faz isso, respira fundo, deixa o paciente falar um pouco, espera, porque se você fica olhando para ele, prestando atenção, sem ficar com cara de ódio, fica olhando para ele, ele vai chegar uma hora e vai parar de falar, porque ele quer a sua reação, ele quer que você também responda dessa forma. Aí é hora de você abaixar o tom de voz e falar, seu fulano, por que o senhor está sendo ríspido assim? Por que o senhor está falando dessa forma comigo? Eu estou aqui para ajudar o senhor, no que eu posso ajudar? Pronto, só aí a pessoa já vai, já começa, sabe? E aí você vai estabelecendo o diálogo. Você pode até no final chamar a atenção dele quanto a isso. Falar, olha, seu fulano, das próximas vezes que o senhor voltar na consulta, eu não quero que o senhor chegue dessa forma. O senhor falando assim, não precisa disso aqui. A gente pode conversar de uma forma amigável. Inclusive, para ajudar o senhor, eu preciso que o senhor venha falando comigo de forma amigável, porque senão já prejudica a nossa relação desde o começo. Então já fica como dica para vocês. Na hora que chegar, vocês vão enfrentar por isso, passar por isso. Eu não estou falando de pessoas descompensadas psiquiátricas, assim, aí não tem conversa, né, gente? Aí é outra situação, aí é situação de urgência psiquiátrica, aí não tem conversa, é se proteger. Mas pessoas que chegam mais agressivas, você faz isso, você pondera, fala. Durante a residência ou durante o trabalho, gente, vai passar por dificuldades. Durante a residência, eu trabalhei durante a residência, eu não conseguia trabalhar tanto. O que eu vejo hoje, eu formei faz 13 anos. Fiz residência, fiz 5 anos de residência, né? 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia oncológica, mas 5 anos, né? Meu Deus, é infindável. Passei por várias dificuldades. Desde lá, eu venho acompanhando residência de cirurgia geral, que eu sou preceptor em 2 residências, em 2 hospitais diferentes de cirurgia geral, e também sou preceptor de cirurgia oncológica no hospital oncológico aqui da cidade. O que eu tenho reparado? Eu acho isso, de certa forma, bom, um pouco bom e um pouco ruim. As residências estão ficando mais light, vamos falar assim. Na época que eu fiz, a gente chegava a trabalhar 120, 130 horas por semana. Era 12 horas de dia, às vezes 15 horas. Eu chegava no hospital 4 horas da manhã, saía 10 horas da noite. O volume de atendimento, de cirurgia era absurdo, o volume de paciente grave, enfim. Isso, por um lado, era ótimo, porque para pegar a mão e tudo mais, enfim. Mas, por outro lado, gente, você fica um zumbi. Passei principalmente o primeiro ano de cirurgia geral, era um zumbi. Minha filha estava pequenininha, eu entrei na residência, ela tinha 6 meses. Então, aconteceu de eu ficar várias semanas sem vê-la acordada. Porque eu saía, ela estava dormindo. Eu voltava, ela estava dormindo. No outro dia, eu saía, ela dormindo. E acontecia várias vezes. Então, sofrimento, gente, isso faz parte da vida. Cada um vai passar o seu. Ninguém, não tem outra pessoa para passar por você. E aí cabe as suas decisões, as suas escolhas. Se você quer passar por isso, se você precisa passar por isso. Ah, eu tenho que ir para a residência. Depende. Você quer voltar para a sua cidade, quer trabalhar, precisa de dinheiro. Vai trabalhar, vai ganhar um dinheiro. Depois você vê. Se for para voltar para a residência, depois você volta. Porque a gente ficou ouvindo também. Ah, não, já faz, porque se você não entrar agora, depois você não vai. Eu fiquei 1 ano na Marinha
e depois fiquei trabalhando 1 ano para poder juntar dinheiro, só depois que eu fui para a residência. Então depende muito do que você quer, não fica com isso não. E aí então depende do que você espera, do que você quer, tá? Depende se você precisa trabalhar, se passar por dificuldade, todo mundo vai passar, todo mundo, mas isso te fortalece. As residências hoje estão um pouco mais light nesse aspecto, eu acho isso bom por um lado, mas também perde um pouco de ficar lidando com situações mais graves, mas enfim, isso é um assunto para uma outra discussão mais ampla sobre residência. Mas aí depende do que você quiser, tá? Se você quiser sair para trabalhar, vai trabalhar. Se você quiser uma segurança a mais, vai para o exército. Se você quiser, se você for chamado por alguma especialidade, já falei isso aqui várias vezes, não é a gente que escolhe, é a especialidade que escolhe a gente. Vocês vão vendo que vocês vão sentindo atração, parece que aquilo te puxa. E é assim que tem que ser, é isso que você tem que sentir, que você tem que se sentir atraído. Às vezes você quer fazer PSF, às vezes você quer fazer ambulatório, não tem nada de errado com isso, gente. Não fica assim na cabeça, ah, meu Deus, eu preciso ir para o hospital, eu preciso ir. Tem residências dentro do hospital militar, tem sim, Valéria. Dá para você entrar como civil, fazer a residência, Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, por exemplo, na Marinha. Você pode entrar como civil, fazendo prova, ou você pode fazer a prova e entrar como médico de carreira. Tem as duas possibilidades. A vantagem de entrar como médico de carreira, você vai receber o soldo, o salário do médico de carreira, então 7 mil. Se você entra como civil para fazer residência, vai receber a bolsa do MEC, que está 3 mil, 2 mil e pouco. Então tem isso também de diferença. Tem que ver o que vocês querem, então pensa nisso, não fica assim se martirizando, eu preciso sair, eu tenho que entrar na residência, eu sou obrigado, tem que ser, senão eu não vou ser um bom médico. Não, para com isso. Você tem que sair bom médico, sair da faculdade bom médico, é isso que você tem que pensar. E aí o que você for fazer, escolher dali, o que você for sendo atraído de especialidade, você vê depois, você vai sentindo, não fica com essa ansiedade não, a gente tem muito isso também. Meu Deus, eu não decidi, não escolhi a especialidade. Calma, respira, vai saindo, depois você vai vendo o que te chama mais, o que te chama mais atenção, tá? E para finalizar, olha como a gente aprende, gente, como a gente aprende todo dia, isso que é uma coisa maravilhosa da medicina, a gente aprende e tem que ser assim, continuar aprendendo sempre. E uma das formas de aprender é com o paciente. Eu adoro aprender também com os alunos, por isso que eu gosto de dar aula. Toda a dificuldade que eu passei tendo que estudar sozinho, aquilo para mim era ficar martelando na minha cabeça que eu precisava de alguém para me orientar no estudo. E eu acho que se você tem alguém que pode mastigar para você, te dar um norte, te dar um caminho, nossa, faz total diferença. Então, passei muito por isso, então por isso que eu gosto de dar aula por causa disso. Passei dificuldade, eu queria que alguém tivesse me orientado durante o cursinho, principalmente. E aí, por isso que eu gosto de dar aula, eu gosto de fazer isso, de dar uma direção, de facilitar para a pessoa, porque a hora que a gente vai ler um livro é tanta informação, tanta coisa, meu Deus. E aí na aula é delicioso assim, essa troca, a live de quarto hoje também foi maravilhoso e eu percebo isso, assim, dessa troca, do envolvimento, sabe? Quando a gente está dando uma aula, está conversando, está trocando experiência igual aqui, a gente conversando, bate-papo, é muito gostoso, é uma energia diferente, é uma coisa maravilhosa. E durante a aula é assim. E com os nossos pacientes é assim também. Eu atendi hoje no ambulatório um paciente de 60 anos que veio encaminhado com um tumor gástrico, um tumor enorme. Para quem sabe o que é rinite plástica, é quando o tumor toma conta de todo o estômago. O estômago, toda vez que entra algum médico interno, eu faço questão de mostrar como que é o estômago, como que é o intestino, para pegar na cirurgia, para poder ver, sentir que o estômago ele é bem imóvel, a parede, porque quando a gente vê na faculdade, passa lá ver cadáver, lá não é nada de como é na realidade, porque o formol resseca tudo, desidrata tudo, fica tudo duro, parecendo couro, então não é aquela consistência. Então o estômago ele é bem maleável. E aí quando o tumor toma conta dele, a parede dele fica toda rígida, parecendo aquelas garrafas de couro, sabe, para tomar, coisa principalmente o pessoal do sertão usa para tomar, para levar, usa aquelas garrafas de couro. Fica aparecendo aquilo o estômago. Ele chegou... Ô, Juscelio, obrigado. Fico feliz de estar seguindo essa página. Que bacana. Aproveita e manda para os amigos também entrarem, para a gente sempre ter mais gente para poder ficar... Só que o cantil, José, ele é rígido. Tem umas garrafas que são de couro mesmo. Então ela é flexível, mas é de couro.
E aí o que acontece? O paciente chegou com esse tumor. E nós médicos, a gente tem que controlar a ansiedade, gente. Isso, por quê? Porque eu vejo um negócio desse, minha cabeça vai lá para frente já. Já sei tudo que o paciente vai passar. Então, sabe, já vem uma ansiedade com isso. Já, puxa, por quê? Coitado, por que tá chegando assim? Meu Deus, faz um ano que ele tá tendo dor e tal, e que foi fazendo endoscopia só agora, sabe? Aquilo já me dói por dentro, assim, de verdade. Então eu já fiquei ansioso, sabe? Você já fica assim, ele falando, caramba, eu perguntando, né? Conversando, fazendo uma boa anamnese. Ah, faz 2 anos, começou, aí de 1 ano pra cá que piorou, e de 2 meses pra cá emagreceu um monte de dor, já pensando, puxa vida, deve estar com carcinomatose. Você já vai lá na frente o pensamento, enfim. E o paciente tranquilo, falando, contando. E eu conversando com ele, fui, examinei, vi a endoscopia, ele não tem tomografia, nada, então eu não sei do estadiamento ainda. Não sei se tem metástase ou não, mas enfim, pela limite plástica e tumor indiferenciado, já vi que a coisa é grave. E aí eu sempre abordo, uma das formas, abordo assim, olha, seu fulano, o que falaram para o senhor que o senhor tem? Para ver até onde o paciente sabe, até onde ele quer saber, para a gente poder dosar isso. E aí ele falou, doutor, aí a filha já falou, doutor, falaram que ele está com tumor, está com câncer no estômago. Eu falei, então ok, então o senhor sabe que o senhor está com câncer no estômago. Ele, sim. E aí eu fui conversando com ele, falei, olha, o senhor está com tumor no estômago, a gente precisa fazer os exames para ver a extensão da doença, para saber se vai para tratamento cirúrgico ou se vai para quimio e rádio. Expliquei com mais detalhes como é que funciona, enfim, terminei de explicar tudo, e ele olhando, sereno, tranquilo. E aí eu falei, caramba, né, eu já fui pensando, falei, será que... Porque eu já fico ansioso e a gente tem que controlar isso, que eu já fico pensando lá na frente, já sei de sofrimento, enfim, já sei tudo que o paciente vai passar, então você já fica com aquela angústia. E o paciente sereno, aí eu pensei, será que ele não entendeu? Porque às vezes não cai a ficha, às vezes a pessoa demora um tempo para absorver tudo aquilo de informação, então tem pessoas que reagem dessa forma e a gente tem que ir tateando, vai respeitando, aí na hora que ela volta você aborda de novo para ver, aí às vezes a pessoa já volta triste, aí você consegue uma abordagem melhor. Tem pessoa que entra direto na fase de negação, que na verdade são as fases do luto, que chama, tem até um livro bacana sobre isso, depois eu vou gravar um vídeo sobre isso depois. Enfim, ele, entendi, Heitor, entendi bem, ou faz isso, ou faz o remédio, ou opera, ele até falou o que eu tinha falado para ele, eu falei, é verdade. E fiquei surpreso, porque ele estava muito sereno. E aí eu comecei a conversar, porque aí eu perguntando, o senhor tem alguém na família com história de câncer? Ele, não sei, porque eu não tive tanto contato, perdi o contato, depois... E aí a gente começou a conversar, eu gosto demais de conversar, e eu tinha outros pacientes para atender, mas sabe, é uma troca, e aquilo me chamou a atenção dele estar sereno daquele jeito, então eu fiquei com aquilo assim, pensando, caramba, eu estou mais ansioso do que ele. E aí ele começou a contar, gente, a história da vida dele, assim, de vida, mas ele contando, sabe, de forma humilde, bem resolvida, e contando que saiu de casa com 8 anos de idade, ele morava em Três Lagoas, interior do estado aqui, uma cidadezinha pequena, tem 100 e poucos mil habitantes, aliás, pequena, dá 4 vezes o tamanho de Ilha Solteira, mas enfim. Com 8 anos de idade, ele entrou num trem, isso na década de 70, pegou um trem e foi embora, foi parar em Santos, sozinho, com 8 anos de idade, com a roupa do corpo. Aí eu fiquei com aquilo, falei, mas como assim? Ele falou, meu pai batia demais na gente, era muito uma pessoa... Ele falando assim, sem ressentimento, falando assim, consciente, sabe? Ele era uma pessoa muito ruim, muito, todos os irmãos, todo mundo saiu de casa. Mas com 8 anos... Ele, se não saísse, acho que ia matar a gente, ia morrer lá, tanto que ele batia. Olha isso, né? E eu ouvindo aquilo, olhando. Aí eu falei, mas por que Santos? Ele, um dia eu vi em algum lugar, alguém me falou de Santos e eu fiquei com aquilo na cabeça, então resolvi ir para Santos. Pegou trem cargueiro, ele entrou no trem sem poder, não era de passageiro, ele entrou tinha uma linha, eu não sei se funciona ainda, uma linha de Três Lagoas até Bauru. Ele pegou essa linha até Bauru. Depois, lá em Bauru, ele entrou num outro trem e foi parar em Santos. Olha isso. Chegou lá e falei, mas aí o senhor chegou lá em Santos e foi fazer o quê? Não conhecia ninguém, 8 anos. Ele, saí, fui atrás e tal, e aí ele começou a contar a história, gente. Ele falando assim, de jeito humilde, e olha a consciência, né, assim, quando a pessoa é diferenciada, assim, você vê que é uma pessoa humilde, não é escolada, mas olha que ensinamento de vida. Ele falou assim, que eu saía, batia nas casas e perguntava, falou, você tem alguma coisa aí de trabalho para eu fazer, alguma coisa para eu carpir, para eu cortar, porque eu tô com fome, eu quero comida.
E aí eu trabalho, você me dá comida, não precisa dar dinheiro, nada, eu só quero comida. Olha isso, uma criança de 8 anos, 8, 9, ele ficou na rua 1 ano e meio fazendo isso. E eu imagino ele contando aquilo, meu Deus, olhando na rua. E o senhor dormia onde? Ele em qualquer lugar, achava um cantinho, eu dormia, achava um negócio, achava um papelão, usava para dormir. E aí ele falou que ficou fazendo isso, até que um dia ele bateu numa casa, ele falou que tinha um cara fardado na frente, que era naquela época do regime militar, então acho que tinha um cara fardado na frente da casa, ele bateu na casa. Aí falou que o fardado veio lá, ele, você tem algum trabalho para eu fazer aí? Porque eu tô com fome, eu quero comer, e aí você me dá um trabalho e você me dá comida. E ele falou que o cara olhou para ele e falou, você quer o quê? Ele falou, eu tô com fome, quero comer, então me dá alguma coisa para trabalhar e você me dá comida. Ele falou que o cara ficou olhando e falou assim, entra aqui. Pô. Aí ele entrou, aí veio uma mulher, aí a mulher chegou lá, a mulher falou, o que você quer, menino? Aí ele falou a mesma conversa, a mulher ficou olhando para ele, abismada, assim, falou, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vai ali, toma um banho, eu vou separar uma roupa para você. Aí ele falou que foi, tomou banho, saiu, ela tinha separado uma roupa para ele vestiu a roupa e falou, aí ela já veio com comida para ele. Aí ele, mas você não tem nenhum trabalho? Aí ela falou assim, não, você não vai precisar trabalhar não, pode comer. Aí ele, tá bom, comeu, terminou de comer, olha a história, gente. A mulher, aí que ele foi ver, era um casal, moravam 26 crianças na casa, porque eles iam adotando as crianças. E aí com ele foi para 27, aí eles falaram para ele, falou, olha, se você quiser, você pode morar aqui na casa, só que aqui tem regras, você vai ter que trabalhar, vai ter que lavar, cozinhar a sua própria roupa, a sua comida, todo mundo divide os afazeres e todo mundo respeita todo mundo, não quero saber de droga, não quero nada. Ah, olha uma coisa que ele falou disso, gente, sensacional. Eu falei, mas e na rua? Um negócio de droga, de tudo? Ele falou, vinham oferecer, tinha muita gente drogada na rua, mas aí eu via, como é que aquele povo ficava depois que usava droga? Eu ficava pensando, não quero isso não, para que eu vou querer isso? Gente, olha isso, 9 anos, uma criança de rua, 9 anos morando na rua e falar isso? A hora que ele falou isso eu fiquei olhando assim, não acreditava. Ele, não, eu via lá depois aquele povo ruim, tudo magro, tudo nossa, e tudo meio doido, por que eu vou querer mexer com esse trem? Enfim, aí ele foi morar na casa, a família, o casal lá, e olha que casal, pessoas iluminadas, né, gente, e olha isso, né, ele cair, bater palma nessa casa, e eles acolherem ele, e aí ele fala que o pai e a mãe dele são esses dois, e que parece que ele falou que o senhor já faleceu, o que era o militar já faleceu, e aí a mulher ainda está viva, e ele chama de mãe. Olha isso, gente, que sensacional, e foi criado lá, ele falou que todos os meninos que foram criados lá, ele na palavra dele, nenhum virou tranqueira. Todo mundo trabalha, todo mundo é trabalhador. E você via a mão dele, sabe, de trabalhador mesmo, de pegar no pesado. E aí, por que eu estou contando tudo isso? Porque aí eu entendi a serenidade dele. Mesmo com a notícia de um câncer bastante agressivo, avançado, eu explico isso para o paciente, principalmente para câncer gástrico. E olha, ele agindo natural. Não é que ele não entendeu, entendeu, mas olha só, uma pessoa que passou por isso na vida, para ele é só mais um obstáculo. Então olha como que a gente aprende muito com os nossos pacientes, a gente aprende demais. Eu perguntei depois se ele tinha encontrado com o pai dele já, ele encontrou, não mostrou ressentimento, ele falou, olha a humildade, gente, ele falou assim, eu falei, tá, mas como é que foi quando o senhor encontrou com o pai biológico que batia neles, né? Foi embora com 8 de casa e encontrou com 25 anos. Ele falou assim, não, fui lá, não tenho relação, não tenho sentimento de pai, mas fui lá pedir bênção. Olha isso, gente. 8 anos, saiu porque apanhava e encontra com 25 anos, vai lá pedir bênção. Enfim, é um aprendizado, né? A gente precisa refletir, pensar, parar, às vezes ouvir o paciente, porque a gente aprende demais com eles, aprende demais. E todo dia é um aprendizado, todo dia. Ouve, escuta, a gente aprende, dando aula, aprendo demais. Numa live, a gente num bate-papo desse, é muito bacana, essa troca, uma energia sensacional, sensacional. Então, se você der essa abertura, se você fizer dessa forma com o seu paciente,
Como? Você se importando realmente com ele, você tendo empatia, se colocando no lugar dele. Eu venho falando isso sempre, a gente poder pensar junto com o paciente, você ficar feliz junto com o paciente, ficar triste junto com o paciente sentir isso, você consegue realmente dar um tratamento adequado, você consegue uma conversa, uma aproximação maior. Então não se blinda, não se fecha não. A gente vê muito isso, na maioria a pessoa tende a ficar frio, até por questão de proteção, porque aí você não quer se envolver, não, senão eu vou ficar triste. Mas você vai deixar de ficar alegre também. Então, será que essa é a solução? É você ficar neutro? É não se envolver nem para alegria, nem para tristeza? E ficar atendendo no automático? E aí é outro vídeo que eu fiz também essa semana, porque eu até falei para vocês na live de quarta do senhorzinho do tumor que eu tirei aqui, que falou, obrigado por você estar sendo um médico, sendo médico. Gente, tem alguma coisa errada, que eu falei para ele, fico feliz e triste ao ouvir isso. Por quê? Você não pode se blindar, querer se fechar, não atender seu paciente como ele merece, sabe, se envolver porque você quer manter distância, não quero sofrer, né? Poxa, gente, a vida não é assim não, você vai sofrer, às vezes vai ficar feliz muito mais vezes do que sofrer. Poxa, o tanto de presente que eu recebo final de ano, até hoje paciente me trazendo presente ainda do Natal, até hoje, porque não me encontrou e trazendo, olha isso. E sabe, de sentimento puro, de coisa, por quê? De retribuição, de reciprocidade, porque a pessoa vê que você realmente está vendo ela como pessoa e não só vendo a doença, que é a última dica que eu dou para vocês hoje na live. Não olhar o paciente pela doença, olhar o paciente como um todo. Não é, esse aqui é um tumor gástrico? Não, esse é um paciente que está com um tumor gástrico. Esse daqui é uma apendicite? Não, isso é um paciente que está com uma apendicite. Tá? Porque a gente fica com isso também, a gente fica tão focado na doença que às vezes esquece de olhar para o paciente. E o objetivo nosso é olhar para o paciente. Tá? Obrigado vocês ficaram até agora, pessoal, eu empolgo aqui, vou falando, a gente abriu essa segunda live, vou deixar salva também, tá? Vão me mandando pergunta, igual vocês fizeram, eu separei aqui, espero ter respondido de todo mundo, acho que eu respondi. Vão me mandando, que aí nas próximas lives, segunda-feira eu solto um vídeo, na quarta a gente faz uma live sobre esse vídeo, e aí para discutir assuntos, e aí na sexta a gente faz sempre uma live assim, para descontrair, para contar história, para a gente trocar informação, tá? E aí eu quero propor uma surpresa para quem ficou até agora. O que vocês acham da gente abrir um grupo no Telegram? Para eu poder mandar mensagens, mandar alguma coisa, mandar, por exemplo, nossa, hoje quando eu saí do atendimento desse paciente, olha que bacana isso, né? Eu já pensei na hora, poxa, eu preciso compartilhar isso com vocês. E se tivesse um do Telegram, já ia gravar um áudio, porque estava o máximo, sabe, daquele sentimento, daquela coisa bacana, para eu poder transmitir isso, porque essa energia boa a gente transmite mesmo. Então, e aí eu posso mandar também arquivos sobre os artigos, do que eu tenho colocado nos vídeos das segundas-feiras, aí eu coloco qual artigo que eu me baseei, para a gente poder ir discutindo, aprofundar, alguém ler, mano. O que vocês acham? Eu crio um grupo para eu ficar passando essas coisas para vocês hoje cedo. Olha que bacana, né? Eu fiquei com isso. Falei, caramba, se eu tivesse aqui alguma coisa, eu mandava um áudio. Eu pensei nisso de manhã. Falei, poxa, se tivesse Telegram, eu mandava um áudio aqui, sabe, com aquele sentimento bacana daquele momento, de estar com o paciente, sabe, aquela energia que ele me transmitiu. Nossa. E outra coisa também, né? Depois de ouvir a história dele, gente, às vezes a gente acha que tem problema, né? E isso eu vejo todo dia na oncologia. Isso não é só exclusivo da onco, não. Todas as especialidades, clínico geral, atende muita gente sofrendo realmente. E aí a gente deixa de ser tão egoísta, de achar que a gente tem problema. A gente não tem, a gente tem muito mais gente com muito mais problemas que os nossos. E quando a gente começa a compartilhar isso com o paciente, aí sim que você vê que os seus problemas ficam pequenininhos, gente. A gente leva a vida mais de boa e aproveitando mais a vida. Tem que aproveitar a vida também, gente. Um dia a gente está bem, no outro pode estar doente, pode estar com câncer, inclusive, pode morrer. Tem que saber aproveitar. Na live da semana que vem eu falo mais sobre isso, que esse também é um dos objetivos da Sexta Luxo, é poder aproveitar a vida. Olha o tanto que eu agradeço ainda isso, o paciente de hoje me ensinar tanto. E olha como eu recebo muito mais, eu tenho convicção disso, que eu recebo muito mais do que eu dou para os pacientes.
no sentido disso, sabe? Eu ganho essa experiência do paciente, essa energia do paciente, a gratidão do paciente. E olha só, eles ainda me ajudam a eu ver que os problemas que a gente tem é pequenininho, a gente não dá para não dar importância para esse tipo de problema, para a gente crescer como pessoa, tá? Então eu vou criar um grupo no Telegram para eu ir passando para vocês esses insights, esses momentos, discutir algum caso clínico que eu atenda legal ali, vou passar para vocês, tá? Para a gente ir, vou mandando os artigos e me mandem aqui, pode mandar em direct, pode mandar nas caixinhas de pergunta que eu deixo, sugestão, pergunta as coisas, que aí a gente sempre às sextas faz uma live dessa, mais descontraída, mais bate-papo, sobre coisas relacionadas com a medicina e com a vida médica, com a vida acadêmica, para a gente ir trocando experiência, informação e crescendo junto, tá, pessoal? Obrigadão, vocês ficarem até agora, uma boa noite para todo mundo, um excelente, excelente final de semana.